qual é o desafio? Ser competitivo sem esticar muito a corda. Sim. E a exigência é de vitória sempre, mas você tem que saber ganhar sem exigir demais fisicamente dos seus jogadores, porque senão eles vão faltar ali na frente. Então, esse é o grande desafio do Flamengo. E ele tem feito isso. Ele tem administrado. Salve, salve, nação! Pode comemorar! Flamengo é campeão estadual pela 38ª vez, né? Venceu o Nova Iguaçu no jogo da volta por 1-0 com um golaço de Bruno Henrique e se consagra campeão, né? Obviamente que pra mim o título já estava garantido e esse jogo só foi pra confirmar, né? Vamos reagir aqui sobre esse jogo aí e eu vou te falar uma coisa. O jogo no primeiro tempo deu vontade de dormir, né? Sabemos que o Flamengo já tinha um placar muito extenso e o Flamengo não colocou intensidade nenhuma no jogo, né? No segundo tempo começou a colocar um pouco de intensidade, criou muitas chances, né? Mas acabou não marcando. E, incrivelmente, né? Bruno Henrique entrou após o canto da torcida pedindo a sua entrada. Na primeira ou segunda jogada, ele acerta um chute de canhota, né? No ângulo, sem defesa e, obviamente, consagrou o Flamengo aí como campeão carioca. Comemora e vambora mais vídeo. Pô, Flamengo campeão hoje, o vídeo merece o seu like. Deixe seu like aqui nos comentários também, deixe seu comentário aí. Tamo junto e vambora com mais um vídeo aí. Nessa temporada, 65.700 torcedores por lá e a gente vai falar dessa campanha incrível de campeonato carioca do Flamengo, do técnico Tite. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Boa noite, Eugênio Leal, tudo bem? Boa noite, Marcela, boa noite, Fábio Luciano, fãs de esporte. Boa noite, torcida do Flamengo, campeã carioca, né? Verdade. Ah, mas o campeonato carioca, não importa. Nos últimos 2 anos, o Flamengo não conseguiu o título. É né? isso. Acho que esse ano, inclusive, teve uma final antecipada, né, que foi a semifinal contra o Fluminense. Tinha acontecido, inclusive, eram várias finais seguidas entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou 2, o Fluminense ganhou 2 e esse ano caíram na semifinal. Com todo respeito, a belíssima campanha do Nova Iguaçu fez por merecer estar lá. Mas o jogo de hoje foi apenas a confirmação do que a gente já sabia. O Flamengo tinha vencido a primeira partida por 3-0. Hoje, no início, até o Nova Iguaçu mostrou ali algum ímpeto e tal, mas o Flamengo aos poucos foi controlando o jogo. No segundo tempo fez o gol que precisava, né? Porque o 0-0 ia ser muito xoxo. Então fez o gol com o Bruno Henrique, saiu do banco logo na primeira jogada que ele participa. É só uma parte do campeonato. Mas ano passado também não veio. Então é o seguinte, o Flamengo precisa comemorar tudo para entender que tudo é importante. Claro. Então esse estadual é importante, mais um, vai somando na sua longa galeria de troféus. E está comemorando sim, deve comemorar sim, o Campeonato Carioca 2024. Se não fosse importante, 65.700 torcedores não estariam lá no Maracanã para ver esse título. Título importante, sim, para o Flamengo. Como falou Eugênio, perdão, fazia 2 anos que o Flamengo não levantava essa taça. Ou seja, quando não perde o Carioca é um absurdo. E quando ganha, não vai comemorar, Fábio? É isso, Marcela. Boa noite a você, boa noite a Eugênio, boa noite a todos, em especial a nação rubro-negra. Está feliz, né? Enfim, venceu o melhor elenco do campeonato estadual, carioca, né, Marcelo? Porque o Flamengo tem o melhor elenco e venceu também o melhor time, né? Porque muitas vezes você tem um elenco qualificado, a gente viu isso acontecer, né? Em especial, aí a gente viu os gols aí antes da gente entrar no ar, de Bahia e Vitória. O Bahia tem um elenco mais qualificado do que o Vitória, mas dentro de campo as coisas não aconteceram. O Flamengo, ele comprovou que tem o melhor elenco do Rio de Janeiro, que também tem o melhor time, né? Um time que fez muitos gols, que sofreu apenas 1 gol no campeonato, um time que teve uma campanha, né? acabou o Campeonato Carioca invicto. Então a nação tem que comemorar muito, porque é sempre muito bem-vindo um título que o Flamengo não tinha, como o Eugênio acabou de citar, há 2 anos. E parabéns ao Nova Iguaçu também, porque fez uma campanha muito digna, enfrentou adversários, né, de mais tradição, enfim, eliminou um poderoso do Rio. E fez um primeiro tempo muito bom hoje, na minha opinião. O Nova Iguaçu foi até melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo brilhou, né? Mais uma vez a estrela do Bruno Henrique acabou fazendo um golaço aí que coroa e premia esse jogador que é tão importante para o Flamengo, que foi importante também na história do Flamengo e que faz, como o Eugênio também colocou, é muito bom você levantar a taça com uma vitória frente a 65 mil torcedores. E isso aconteceu no Maracanã nesse finalzinho de tarde. 38º título do Flamengo da história, do título estadual do Flamengo da história. E pela 7ª vez vencendo o campeonato estadual de forma invicta e sofrendo apenas 1 gol. Isso também é Tite, hein, Eugênio? Ah, sim. Claro que é o Tite, né? O que ele fala sempre, equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio. E o Flamengo
foi nesse Campeonato Carioca um time muito equilibrado, né? Justamente a imagem dessa afirmação do Tite, um time que defensivamente sofreu um gol. É sempre importante a gente lembrar que esse gol foi para o Nova Iguaçu, mas quando o Flamengo ainda estava em pré-temporada com o time principal jogando lá amistosos nos Estados Unidos, e o Flamengo enfrentou esse Nova Iguaçu, que já era esse time, com os reservas, com a garotada, né? Foi na Paraíba esse jogo, é isso? Hã? Esse jogo foi fora? Foi na Paraíba? Foi João Pessoa. Foi, né? Foi logo no início, das primeiras rodadas do campeonato, e o Flamengo não perdeu aquele jogo, foi 1-1. Foi um jogo duro, difícil, mas foi 1-1. Então, com o time titular, com o elenco titular, não o time, né? Elenco, porque os próprios reservas, né, imediatos também não estavam naquele jogo. O Flamengo não sofreu gol no campeonato, é impressionante isso. É um desempenho realmente digno de todos os elogios. Embora a gente fique olhando para o Flamengo e sabendo que o Flamengo ainda não esticou toda a corda. Sim. A gente vê o jogo, semana passada, quando venceu 3-0, já deixou essa impressão. E hoje também. É claro que no segundo tempo deu uma acelerada um pouco. Mas eu acho que o jogo assim que o Flamengo mostrou mais do seu potencial nesse Campeonato Carioca foi o primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. Sim. Ali ele mostrou para o Fluminense, opa, tô pronto para grandes desafios. No segundo jogo já foi um pouco abaixo, mas já tinha uma vantagem também. Soube administrar aquela vantagem. Acho que o Tite e sua comissão técnica, é sempre importante lembrar isso, né? Técnico, e o Flamengo sofreu muito ano passado por isso, porque tinha técnicos famosos, Sampaoli, o Vitor Pereira, que tiveram trabalhos, mas, na minha opinião, faltava um suporte para o treinador. O Sampaoli muito sozinho ali, não ligava muito para outras coisas, a não ser ali o campo e bola. E o Tite, ele não está sozinho. Ele tem o Kleber Xavier, ele tem o Matheus Bach, ele tem o César Sampaio, ele tem outros profissionais que foram contratados para dar um suporte. Então, essa comissão técnica, ela ocupa um espaço dentro do departamento de futebol importante, que havia uma lacuna no Flamengo. Então, essa comissão técnica trabalhou para isso, para encontrar um time, e sabendo que o Flamengo iniciou semana passada uma verdadeira maratona. São 18 jogos em 60 dias, a partir do jogo de semana passada contra o Nova Iguaçu. Qual é o desafio? Ser competitivo sem esticar muito a corda. Sim. E a exigência é de vitória sempre, mas você tem que saber ganhar sem exigir demais fisicamente dos seus jogadores, porque senão eles vão faltar ali na frente. Então, esse é o grande desafio do Flamengo. E ele tem feito isso. Ele tem administrado. Não conseguiu fazer isso na Libertadores. Empatou o primeiro jogo lá. É um jogo fora de casa, na altitude. O empate não é ruim, mas se imagina sempre que o Flamengo vença as partidas. Empatou o jogo lá, mas hoje, de novo, a sensação era essa. Tanto que, um pouco antes do gol, já a entrada do Bruno Henrique no jogo já é uma entrada de girar elenco. Sim. E saiu o gol, ele fez logo as outras 3, colocando 3 garotos. Então entraram o Emerson na lateral, o Igor Jesus, o Vitor Hugo, para dar aquele respiro aos jogadores mais importantes do Flamengo. E eu acho que é assim que ele vai lidar. Sim. Vai tentar ganhar os jogos sem exigir, sem fazer com que o time faça o maior esforço necessário. Fez 1-0, fez 2, vamos administrar. Claro. E eles já tinham 3-0 também. E é por isso que a gente não vai conseguir ver esse Flamengo totalmente esticado. E até porque no começo de temporada, porque ainda é começo de temporada, vai começar agora o Campeonato Brasileiro. A Libertadores acabou de começar, vai começar a terceira fase de Copa do Brasil. Ainda é muito início de Campeonato Brasileiro. Se você já esticou tudo que tinha para esticar agora, ou mostrou tudo que tinha para mostrar agora, fica muito difícil para o final da temporada. A gente tem uma tela importante mostrando os números do Tite com o Flamengo, para a gente mostrar como esse trabalho é positivo. Em 26 jogos, 18 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de 74,4%, com 40... E gols sofridos, 12 apenas. Isso é muito o Tite e sua comissão técnica. 12 gols sofridos em 26 jogos, uma média de 0,46. Sem um amistoso apenas, tá? A gente coloca aí, então, apenas o time principal. É um Tite que tem a sua comissão técnica, que leva muito poucos gols, mas que consegue marcar. O equilíbrio está aí, mas parece estar até mais... Não é isso, Marcela. É um ponto do trabalho do Tite, né? Que chama atenção há muito tempo já. É um treinador que consegue fazer uma gestão do dia a dia muito boa,
né? Então ele tem o controle do grupo dentro do seu trabalho, as ideias e convicções ele acaba passando para os jogadores e isso é muito bem aceito e é um time que ele consegue dar um padrão de equilíbrio, né? Então assim, o Flamengo era um time que nos melhores momentos era um time que ofensivamente sempre era muito forte, mas que apresentava problemas defensivos, né? Então assim, o torcedor ia para o campo, às vezes sofria 1, 2 gols, mas não, o Flamengo é muito forte, do meio para frente os jogadores definem, decidem e esse cenário se alterou um pouquinho, né? Então hoje o Flamengo continua tendo do meio para frente muita qualidade, mas tem um sistema defensivo, peças de muita qualidade, né? Eu gosto muito dessa dupla titular do Flamengo, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Também. Eu acho que tem um entrosamento, tem um encaixe, são jogadores velozes, de bom passe. O Flamengo mesmo assim vai ao mercado trazer o Léo Ortiz, né? Então quando em uma necessidade, é um jogador que também tem o mesmo nível desses que estão jogando hoje e tem o trabalho do Tite, né? De você saber posicionar as peças, recomposições. Os jogadores do Flamengo estão entendendo que mesmo com a qualidade do meio para frente, é importante você, né, ter uma sustentação defensiva também, ajudar os companheiros numa linha defensiva. É um início de trabalho, né? Como a gente já falou, o Flamengo é muito superior do que a maioria dos seus adversários no Campeonato Carioca, mas é um ano que parece ser especial para o Flamengo. O Flamengo, a gente imagina que, assim como foi campeão carioca, ele pode competir também, seja no Campeonato Brasileiro, seja numa Libertadores da América, com esse mesmo nível de intensidade, de qualidade, porque é um elenco muito qualificado. Ô, Eugênio, e o que é que o Tite leva desse título especificamente de começo de temporada para o restante da temporada? Isso influencia muito o restante da temporada, porque quando perde, fica aquela coisa, não ganhou nem o estadual. E quando ganha? Quando ganha... Fez a sua obrigação. Fez a obrigação, é quase isso. Mais do que fez a obrigação, sabe? Porque o Flamengo ano passado sofreu muito com as derrotas, e foram vários títulos que ele disputou ano passado, né? Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, a Taça Guanabara, que ele foi perdendo, o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então, um time de futebol, e está aqui o Fábio Luciano, que sabe disso melhor do que eu, tem que estar com a mentalidade vencedora, tem que estar acostumado a vitórias. Ele não pode se acostumar a perder. Então, assim, por maior ou menor que seja o torneio, ele tem que estar obstinado por conquistar aquele torneio. E eu acho que esse Flamengo começa o ano completamente diferente do ano passado. Então, acho que o grande legado que esse Campeonato Carioca vai dar é a volta da experiência vitoriosa. Esse time é conquistador, esse time é feito para ganhar tudo. Isso vamos voltar lá no primeiro ano do presidente Landim, né? Vamos ganhar a coisa toda, ele falou. E eu acho que é isso, é a mentalidade de ganhar, é acostumar com ganhar. Esse time perdeu esse costume ano passado. E a grande questão desse ano estamos levantando taça. Eu acho que isso está na cabeça dos jogadores. E imagino que tenha um gostinho especial que isso vicie também. O Fábio Luciano sabe mais do que eu sobre isso. Olha, a gente coloca só os números de títulos de campeonatos estaduais entre as equipes do Campeonato Carioca para vocês e aí a gente já fala sobre isso, Fábio. O Flamengo tem 38 títulos, como eu falei, 2024 foi esse último título, hoje, inclusive, diante do Nova Iguaçu. O Fluminense tem 33 e a última vez foi em 2023. O Vasco, a última vez em 2016, com 24 títulos. E o Botafogo tem 21 títulos e a última vez que foi campeão foi em 2018. Fábio, é isso? Tem também isso? Isso conta para o restante da temporada? Olha, a gente comemorou o campeonato estadual, olha como a gente pensava, olha como a gente jogava naquele momento para levar para o restante? Marcelo, eu acho que esse elenco ele pode ir muito mais, né? Eu acho que os objetivos são maiores para esse Flamengo de 2024. Mas é muito bom vencer, né? Então a gente viu o Maracanã hoje com mais de 65 mil pessoas, a gente vai ver as imagens dos jogadores comemorando muito, enfim. Mas além disso, tem a questão psicológica, né? De você já vir com uma conquista, de você, né, entender que o caminho que está sendo traçado é um caminho de sucesso, é um caminho vencedor. E se o Flamengo não vence o título carioca, Marcelo, acho que contra o Nova Iguaçu, com todo o respeito, isso se tornou quase impossível, né? Então, ainda mais depois do primeiro jogo. É isso, a gente respeita, né? a gente entende tudo que o Nova Iguaçu fez, mas enfrentar o Flamengo, tirar esse título do Flamengo, talvez só, como, né, o Eugênio falou no início, talvez só o Fluminense teria esse poder de enfrentar o Flamengo, se não tivesse esse confronto, e fazer um jogo quase que de igual para igual. Então, o Nova Iguaçu era uma missão quase que impossível. Mas se acontecesse, né, um tropeço,
iria vir um peso muito grande, né? Um questionamento em cima do trabalho do Tite, da qualidade do elenco, o torcedor também, né? Iria ter um processo ali para aceitar a perca de um título estadual. Então, tudo foi traçado, desenhado para esse momento. O Flamengo, ele crava o título estadual, ele se mostra forte perante os rivais ali do estado e agora tem um caminho a ser percorrido, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, outras competições e como a gente falou, o Flamengo é muito forte e se mostra muito forte nesse ano 2024 nas mãos do Tite. Ô Eugênio, o Flamengo ele começa a meter mais medo no adversário nessa temporada e a gente não fala nem por conta de um título de campeonato estadual, mas pelo jogo que vem jogando, pelo que vem apresentando. E aí, assim, nem é o time que está sempre no topo, mas é um time que mostra uma regularidade, mesmo mostrando um jogo ruim numa estreia de Libertadores, por exemplo. Sim, é claro que ele gera esse sentimento no time adversário, né? Vou enfrentar o poderoso Flamengo, hoje é isso. É o poderoso Flamengo, é o time mais rico do continente, é o time que tem capacidade para fazer investimentos como nenhum outro. Se a gente olhar na América do Sul, quem é que pode contratar o De La Cruz, da forma como o Flamengo contratou? Ano passado, por exemplo, é curioso que os reforços foram menos badalados, mas os jogadores mais caros da janela de meio de ano foram do Flamengo. Luiz Araújo, por exemplo. São jogadores que não estão acessíveis a maioria dos clubes do continente, não é do Brasil, é do continente, visto que o Brasil é a maior potência econômica do continente. Então, o Flamengo, somente por isso, já se impõe, e tem sido assim nos últimos anos. A questão é o Flamengo se arranjar internamente. E a chegada da comissão técnica comandada pelo Tite é fundamental para isso. E não só a chegada que aconteceu ano passado. O Tite não queria, e até ficou aquela situação dele ter dado uma entrevista, dizendo que não ia trabalhar em 2023 e tal. E quando ele acerta com o Flamengo, foi muito cobrado por isso. E ele dizia, pode me cobrar. E ele foi cobrado. E realmente eles não queriam, ele e os seus auxiliares, mas acabou sendo fundamental. Sim, acertou demais o Tite. Porque eles já entendem... É no momento isso. Já começam a integrar a comissão técnica ao time, já começam a passar as ideias, os conceitos de futebol, já começam eles próprios a observar o elenco, quem é quem, como trabalhar com A, como trabalhar com B, com C. Então, não é que eles começaram esse ano com a pré-temporada, não. A pré-temporada foi feita no passado. Foi feita sob pressão, porque o Flamengo precisava de resultados, poderia até ter sido campeão brasileiro, sim, né? Mas precisava de resultados para se classificar direto para a Libertadores. Ainda e conseguiu, esse era o objetivo inicial. Mas, ao mesmo tempo, ela já serviu como preparação, como integração. Então, quando começa a temporada 24, já tem um caminho trilhado, e é só dar sequência. E ir aprimorando, ajustes foram feitos na maneira de jogar, no encaixe dos jogadores. Mas é claro que o conceito principal continua de um time que a gente não via, por exemplo, ano passado, nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira, o Flamengo em alguns momentos baixar a linha de marcação. O Flamengo deixava a sua defesa, os seus dois zagueiros especialmente, porque os laterais iam quase sempre ao mesmo tempo, os zagueiros ficavam ali à mercê de qualquer bola enfiada para trás, desesperados, muitas vezes perdiam e o Flamengo acabava tomando gols. Hoje não. Hoje isso raramente vai acontecer. Pode acontecer, eventualmente, pode. Mas raramente vai acontecer, porque é um time muito mais preparado, não só para pressionar em cima, mas como também, não deu para recuperar essa bola, volta em bloco, baixa a linha, dá uma segurança à sua defesa e depois vai reconstruir o jogo. Então, isso tudo é um trabalho coletivo. Não começa agora, não é do jogador A, jogador B, o jogador C, é do grupo. E um grupo que está preparado para trabalhar assim, com quaisquer jogadores. Porque essa é uma questão. Eu estava lá na Colômbia, né? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Flamengo campeão estadual, né? Pelo Rio de Janeiro. 38ª vez. Foi um jogo que o Flamengo entrou tranquilamente. Um jogo que o Flamengo não colocou intensidade. O Flamengo, às vezes, ele é competitivo, mesmo não colocando intensidade, né? E o jogo foi estilo amistoso. O primeiro tempo do Flamengo, o jogo em si, o Flamengo não fez força para poder conseguir abrir o placar e vencer, né? Foi até uma coisa
não vou dizer engraçada, que eu esqueci a palavra, é que a torcida dentro do Maracanã pedindo o Bruno Henrique, também tá pedindo do lado de fora, né? Dentro de casa assistindo o jogo. E assim que o Bruno Henrique entrou, acho que foi no primeira ou segunda jogada dele na partida, ele acaba marcando um golaço, né? Então o Bruno Henrique, ele cravou mais um gol aí e mais um título na conta dele, né? Que, obviamente, o título já estava garantido, mas é sempre bom vencer com uma vitória, né? Vencer ganhando o jogo, né? Porque se vencesse empatando não seria tão legal, né? Então, vencemos, primeiro passo dado, né? O título do estadual, que é muito importante, o trabalho vem sendo muito bem feito pelo Tite, né? Desde a temporada passada, e agora é continuar treinando, porque agora, esse mês de abril e maio, vai vir uma maratona de jogos Brasileirão, Libertadores e mais pra frente aí, Copa do Brasil, né? Então, acho que o trabalho está sendo muito bem feito, aperfeiçoar algumas coisas, mas sempre em busca da melhora, né? Tamo junto, nação, é campeão, comemora aí e tamo junto aí.